do teu santo nome, Pai. Amém. Glória a Deus. Poder sentar, meus irmãos. Abra sua Bíblia no texto bíblico de Lucas. Lucas, no capítulo 18. Lucas 18, o versículo 9 até o verso 14. Lucas, capítulo 18, versículo 9 até o verso 14. A parábola do fariseu e do publicano. O texto bíblico diz assim: Jesus também contou uma parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Repita aí comigo o verso 9. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. E aí vem a parábola. 2 homens foram ao templo para orar, um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si mesmo para si, e orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Verso 13. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Palavra de Jesus, verso 14, vamos ler juntos. Digo a você que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O texto bíblico destaca que havia pessoas ali junto de Jesus que achavam, sob a sua própria ótica, que eram justos. Eles entendiam que o que eles faziam era suficiente para que eles fossem bem vistos por Deus, e eles acreditavam, é claro, também que eram bem vistos pelos homens. O versículo 9, conforme nós repetimos a leitura, Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam. Ele contou diretamente para essas pessoas que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezarem os outros. Então, note que há aqui um erro grave da conduta diante de Deus. Se considerar justo, sob a própria ótica. Quero deixar claro, irmãos, que quem declara uma pessoa justificada é o Senhor na sua palavra, não a nossa própria visão, não o que achamos, não o que pensamos. E o primeiro erro aqui era achar que era justo aos seus próprios olhos. Nunca, jamais pode ser ao nosso próprio formato, não, mas tem que ser de acordo com a palavra de Deus. E eles se consideravam justos e não só faziam isso, mas eles desprezavam quem não caminhava daquela forma, desprezavam os outros. O texto deixa claro, olha, desprezavam os outros, ou seja, todo mundo que não fosse da mesma linha, todo mundo que não tinha essa conduta. E aí o texto diz, Jesus na sua parábola declara que esse homem vai para orar no templo, o outro também, publicano também, que era o publicano, né? O publicano era cobrador de impostos, e o cobrador de impostos era considerado pelos judeus um traidor, porque ele trabalhava para Roma, e o seu salário era o que ele cobrava a mais dos impostos. Portanto, esse homem, esse publicano, ele vivia com essa sensação, ele tinha maus tratos pelos outros judeus, o que ele tinha no coração de desprezo, pode acreditar, não era
pouca coisa. E é claro, Jesus conta aqui uma história, mas baseado na realidade do que estava acontecendo. E Jesus foi reprovado por determinados líderes religiosos, porque ele entrou na casa de um publicano. Você conhece a história? Era Zaqueu. E ele não só era publicano, mas ele era um líder de publicanos. Zaqueu liderava uma equipe de pessoas. Se você vai estudar sobre a função dele, ele não era só um publicano, mas ele tinha sob sua liderança uma responsabilidade grande. Quando Jesus foi até a casa dele, ele não foi considerado um profeta, um homem de Deus. Só para você ver que realmente essa parábola era a realidade do que estava acontecendo. E o texto segue, Jesus declarando o que esse homem disse. Esse homem tem uma lista de atos que ele declara, né? O versículo 11: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Aí ele tem uma lista aqui. Eu não sou um roubador, eu não sou injusto, eu não sou adúltero, e nem ainda como este publicano. Ele não teve vergonha de tratar o publicano de forma inadequada. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. Esse homem que achava que era justo, ele media a sua grandeza pela pequenez dos outros, na visão dele. E o texto segue que ele não para por aí, ele fala sobre si mesmo. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Nós estamos agora, nesse momento, para dedicar ao Senhor dízimos e ofertas. E esse ato de dar o dízimo estava na lista deste homem. Mais uma vez, o texto bíblico traz uma coisa cotidiana para explicar para o povo, os discípulos, as pessoas que estavam ali, a respeito do reino de Deus. Você já deve ter encontrado pessoas que creem que dízimo não é para o Novo Testamento, mas, na verdade, absolutamente o assunto do dízimo, ele já está muito bem explicado no Antigo Testamento. E Jesus reforça isso quando ele cita aqui, no Novo Testamento, a vida cotidiana de um religioso. Ele dava o dízimo. E ele entendia que isso o transformava em uma pessoa justa. Ele não está reprovando dar o dízimo. Jesus está dizendo que esse homem cumpria as práticas comuns de uma pessoa que é obediente. Porém, ele tinha um coração que olhava para a conduta dos outros e que fazia com que ele se sentisse superior a eles, porque ele era cumpridor de atos de justiça. O que são os atos de justiça? São tudo quanto a Escritura ordena para ser feito. E aí a palavra de Deus nos mostra que esse homem, ele se sentia apto para olhar de cima para baixo para com os pecadores, em especial aqui o publicano da história. E o texto declara então, meus irmãos, que a postura do publicano, versículo 13, o publicano estando em pé, longe, veja bem, o publicano não teve coragem de se aproximar. O longe aqui é que certamente ele não estava no átrio do templo, que era o máximo que ele poderia entrar. Ele certamente estava no pátio, somente na parte do muro do templo. Ele estava em algum lugar, mas não estava no átrio. Você conhece o templo, ele tinha 3 divisões, o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar. O santo lugar, só os sacerdotes podiam entrar, o santíssimo lugar, só o sumo sacerdote. O átrio poderia haver a entrada das outras pessoas. Esse homem pode ter ficado na escada, pode ter ficado do lado de fora, como eu disse, logo na entrada do muro, de longe. E ele declara estas palavras: eu não sou digno
Em outras palavras, eu não sou digno de estar aqui, eu sou um pecador. O que representa o templo? O templo representa a presença de Deus. O templo, a figura do templo, é a presença de Deus no meio do povo, na linguagem do Antigo Testamento. Deus vem sobre o templo, e é no templo que ele é adorado, é no templo que se faz as orações, é no templo que acontece o perdão dos pecados. Na entrada do templo, do lado de fora, no pátio, ficava o altar, onde o sacrifício era feito. E só depois é que o sacerdote podia entrar no templo, no dia da expiação. E o texto bíblico, então, declara que esse homem ficou de longe, porque ele percebia que não era digno da presença do Senhor, daquele lugar onde o Senhor tinha separado para a manifestação da sua glória. E ele declara de longe, nem mesmo ousava levantar os olhos ao céu. Ele não se sentia digno de estar ali, mas estava ali porque sabia que era pecador e que Deus perdoa os pecados do pecador. E a Bíblia diz então que ele batia no peito dizendo, como que falando, eu sou culpado, sou eu que sou culpado. O bater no peito aqui como que um ato dizendo, sou eu que mereço a morte, sou eu que mereço a morte que o pecado traz. Não, mais ninguém, eu é que mereço. E então, ele diz as palavras, ó Deus, tem pena de mim, na tradução atualizada contemporânea, tem pena de mim. Na maioria das traduções é tem misericórdia de mim. Ter misericórdia e ter pena vai na mesma linha. Misericórdia é alguém que se aproxima e sente a miséria do outro. Só Deus pode ter esse nível de misericórdia, porque nós estamos falando da miséria total do homem, que é o pecado instalado. O texto bíblico diz então que Jesus declara, digo a vocês que este desceu justificado, ele foi perdoado, em outras palavras, para a sua casa. Ele desceu justificado para a sua casa, mas aquele não. Aquele não. Quem é este aquele? O que se considerava justo. Meus irmãos, eu encerro essa reflexão convidando você a entregar dízimos e ofertas, mas essa reflexão que seja uma vacina, que seja um remédio ao seu coração. Que você, ao vir aqui, você não olhe para quem no caminho, vamos supor, você passou por um lugar onde as pessoas estavam declaradamente no pecado, você viu pessoas que você sabe que nesse momento eles estão na rua fazendo coisas que não são coisas de pessoas justas, são pecadores. Como você os vê? Como você olha para eles? Talvez você veio para cá dizendo, olha que coisa boa, eu vou para a igreja. Nesse momento todos aí estão pecando. E talvez no seu coração você não teve misericórdia destas pessoas. Talvez você não conversa com todo mundo. Eu ouvi a semana aqui no Conselho dos Pastores uma fala, sobre esse assunto, onde um pastor fez o desafio à igreja que ganhasse uma pessoa não crente por ano. E ele descobriu, e os membros descobriram que muitos deles não tinham amizade com pessoas que não eram da igreja. Não tinham amizade com quem não era da igreja. Não sei se você já ouviu essa história, A pessoa só fala com crente, só se relaciona com crente. Pastor, é claro, porque o senhor não conhece os pecadores que me rodeiam. Olha só aí o publicano fariseu. Meus irmãos, se nós estamos com Deus e o amor de Deus está em nós, nós vamos cumprimentar as pessoas com o objetivo de se aproximar delas. Você não vai fazer com elas o que elas fazem, mas você vai se aproximar delas para influenciar com a luz de Deus que está em você, com a graça de Deus que está em você. E que como eu disse, eu chamei aqui de vacina, chamei de vacina,
que Deus tenha misericórdia de nós e que nós não sejamos vistos como este fariseu, que olhava de cima para baixo para os outros. Graças a Deus eu estou na fé, graças a Deus eu dou o dízimo. E como eu disse, essa palavra não reprova o dízimo, pelo contrário, Jesus está afirmando que todo fiel dava o dízimo. E nós podemos, pelos atos de justiça que praticamos, entregar o dízimo, oferta, vir ao culto, ler a Bíblia, orar, atos de justiça, porque tudo isso Deus mandou. Nós estamos sujeitos a estarmos assim. Então eu pergunto a você, quantas pessoas que não são da igreja você tem amizade? E amizade com o objetivo de ganhar para Ele, para Deus. Quantas pessoas você procura conversar? Quantas pessoas que não estão na igreja e que até ninguém gosta de estar perto, você procura influenciar? Quantas pessoas? Como está a sua vida? Qual a sua visão sobre os perdidos? Você os vê como pessoas caminhando para as trevas e graças a Deus você não está nessa? Ou você sente a dor de ver pessoas caminhando para as trevas, para o inferno, porque ainda não conheceram a mesa maravilhosa do Senhor? Meus irmãos, nós temos que sentir. E esse homem pecador, ele diz, tem misericórdia de mim, ou tem pena de mim, né? Num palavreado mais adequado, vamos dizer assim, para o nosso português, tem misericórdia, sente a minha miséria. Nós precisamos sentir a miséria das pessoas, irmãos. Nós precisamos sentir o que é não conseguir parar de beber, não conseguir parar de usar drogas. E eu estou falando sobre aquela experiência espiritual aonde o Senhor te conduzirá a sentir um pouco do que Ele sente pelo pecador. Deus absolutamente, irmãos, Ele não concorda com o pecado. Ele não ama o pecado, mas ama o pecador. Se nós estamos com Deus e Deus está conosco, nós temos que sentir alguma coisa, ainda que não seja muito, porque você tem buscado pouco, ou você tem uma experiência nova ainda, você é novo na igreja, novo em Cristo, mas alguma coisa você tem que ter aí no coração, porque senão você não conheceu a Deus, não conhece a Deus, você não agrada a Deus. E nós estamos sujeitos, irmãos, a termos muitos no nosso tempo, vivendo como aquele fariseu da história que Jesus contou. E eu quero pedir que você fique de pé, nós vamos orar, pedindo que Deus nos livre de sermos assim. E que nós tenhamos um coração como este publicano, sempre sabedor da pequenez que temos e da grandiosidade de Deus. Senhor, tenha misericórdia. Nós vamos agora entregar dízimos e ofertas, sim, mas nós reconhecemos, Pai, que absolutamente isso não nos faz maior do que ninguém. Nós queremos, Pai, reconhecer a nossa pequenez, porque nós estamos aqui hoje, Senhor, cantando, orando, mas não foi o nosso braço que nos trouxe, não foi a nossa decisão que nos trouxe, porque o homem em trevas nada podia fazer. Foi a tua luz que brilhou, foi o teu amor que foi derramado, foi a tua palavra que foi ministrada, e o nosso coração pôde respirar a vida. Senhor, tudo foi o Senhor. Nós não fizemos nada. Tudo que nós fizemos foi guiado por Ti, por causa de Ti. Então, Pai, nós te pedimos, enche o nosso coração de amor pelas pessoas. Enche o nosso coração de amor pelas pessoas, ainda que elas estejam nesse momento fazendo as piores coisas. Mas nós possamos lembrar que foi de lá que o Senhor nos tirou. Foi de lá que o Senhor nos tirou, do lamaçal do pecado.
O Senhor nos tirou do lamaçal do pecado. Nós não tínhamos absolutamente como sair de lá. E nós te pedimos, Pai, ajuda-nos a termos a conduta correta para com as pessoas e para com o Senhor. Que nós não sejamos justos aos nossos próprios olhos, mas sejamos aprovados, sim, pelo Senhor, e isso nos basta. Seja assim, Pai, no nome de Jesus. Amém. Convido você a dedicar ao Senhor dízimos e ofertas nessa hora.